Ora, começando então por nos apresentar, no fundo, as pessoas que estarão convosco hoje. O meu nome é Vera Leitão e o meu colega Marco Aurélio Gonçalves. O Marco caiu nos programas, nós já reparámos. Nós estamos na Nova Base, eu desde 2004 e o Marco entrou em 2000. A minha área está mais ligada ao recrutamento, sou atualmente a responsável pelo recrutamento do programa Nova Base Academy, o programa de primeiro emprego da Nova Base, e também pelo staffing de algumas áreas internas, nomeadamente a nossa área de infraestruturas e a nossa área de televisão digital. E o Marco tem vindo a consolidar a sua carreira numa área muito ligada ao tema que trazemos aqui hoje, ou seja, a área de arquiteturas SOA, portanto arquiteturas orientadas a serviços, com projetos e responsabilidades na área das arquiteturas, da coordenação de projetos, e portanto a ideia é falar-vos aqui um pouco do que tem sido a experiência dele, naturalmente, e partilhar um pouco aquilo que é também o que a Nova Base tem vindo a fazer nesta área. A ideia é, e para vos dar aqui um enquadramento inicial, eu falar 3 minutos sobre a Nova Base, só para vocês terem, enfim, uma ideia de, afinal, o que é isto. O nome presumo que vos seja familiar, e depois dar aqui a palavra, de facto, a quem interessa, não é? E a quem tem aqui o conteúdo para vos trazer, o meu colega Marco, que vai falar, enfim, daquilo que são os conceitos, enfim, mais técnicos, se vocês quiserem, associados a esta área de arquitetura orientadas a serviços, e depois da sua aplicabilidade, ou seja, o que é que isto afinal nos permite fazer, que inovação é que isto traz, e também de que forma é que a Nova Base tem apostado nestas arquiteturas. Ora bem, quem é que vai começar a contar os 3 minutos que eu tenho para falar? E levanta o braço quando eu ultrapassar. Ora, a Nova Base em números, não é? Nós não conseguimos falar de empresa nenhuma sem falar de números, faz parte da apresentação. A Nova Base está no mercado desde 1989, somos atualmente a empresa líder em serviços de tecnologias de informação. Tivemos um volume de faturação ano passado de 230 milhões de euros. É importante referir que parte deste volume de faturação advém de projetos internacionais e esse é também o nosso foco. Somos, enfim, um conjunto de colaboradores perto dos 2000, mais coisa, menos coisa, mais para mais do que para menos, e temos vindo a alargar e a desenvolver aquilo que é a nossa oferta de serviços. Só para vos dar uma ideia muito, muito genérica, nós atuamos em 6 grandes áreas essas que cobrem, na prática, os diferentes setores de atividades do mercado, passando por administração pública, por telecomunicações, por energia, por financial services, pelo mercado aeroespacial e de transportes, pelo mercado de indústria e serviços, portanto aqui com um leque muito, muito diversificado de áreas de atuação e, portanto, no fundo, áreas onde desenvolvemos os nossos projetos e com uma oferta também muito diferenciada. Nós temos essencialmente 4 grandes áreas, 2 delas eu já referi há pouco, são as áreas pelas quais eu estou responsável pelo staffing interno, portanto a área de infraestruturas, aquilo que nós chamamos IMS, Infrastructures and Managed Services, e que no fundo se ocupa de tudo aquilo que são projetos ligados com redes, sistemas, comunicações, portanto todo este mundo mais ligado às infraestruturas. A nossa área de Digital TV, e o nome é autoexplicativo, não é? Basicamente aquilo que tem vindo a ser o boom da televisão digital, e a Nova Base tem de facto acompanhado e contribuído muito. Temos ainda uma área de Business Solutions, que é no fundo a nossa área mais voltada para a consultoria dos sistemas de informação, portanto a vertente mais aplicacional, a área a que o Marco pertence também, e estamos aqui a falar de criar sistemas ou implementar packages já existentes ou integrar aplicações, sistemas, de modo a conseguir servir os propósitos do negócio dos nossos clientes. E temos ainda uma área de Venture Capital, que é no fundo uma área de incentivo ao empreendedorismo, à criação de novas empresas e, portanto, fazer aqui um boost também àquilo que é a inovação e a iniciativa, quer dentro dos colaboradores da Nova Base, quer, enfim, vocês, se tiverem uma ideia, precisarem de apoio, patrocínio, esta pode ser uma via. Em termos de escritórios, eu falei-vos há pouco desta vertente da internacionalização, nós já começamos a estar um bocadinho espalhados pelo mundo, não só com as nossas equipas de projeto, mas mesmo com o escritório físico, portanto, em Portugal, para além de Lisboa, estamos no Porto e em Ponta Delgada, mas fora de Portugal temos já escritórios em Espanha, em Angola, no Dubai, em França, na Alemanha, portanto vamos um bocadinho diversificando a nossa atuação e levando o nosso nome para fora de portas. Isto de facto porque
e ajudado também pela conjuntura nacional, como é óbvio, nós acreditamos que o crescimento se vai fazer lá fora, não é? Portanto, o grande projeto da Nova Base neste momento é a internacionalização e apostamos cada vez mais nisso. Para concluir a minha apresentação, e só para vos explicar um pouco, afinal, qual é a visão da Nova Base? O que é que as pessoas que trabalham na Nova Base querem? O que é que nós lhes propomos? Nós propomos uma coisa, enfim, que dita assim parece muito simples, ou seja, nós queremos tornar a vida das pessoas mais simples e mais feliz, daí que o nosso mote seja Simpler and Happier, e acreditamos que de facto a tecnologia é uma forma de conseguirmos fazer isto, ou seja, a tecnologia não vale só per si e pelas características intrínsecas que tem, vale por aquilo que permite fazer, por aquilo que permite ajudar, simplificar e, ao simplificar, naturalmente tornar a nossa vida um bocadinho mais despreocupada e mais feliz. Esta área das arquiteturas orientadas a serviços é uma área que vem muito na ligação deste mesmo princípio, na medida em que permite, de facto, simplificar e facilitar uma série de coisas. Assim sendo, e para não vos ocupar mais tempo, vou passar a palavra ao meu colega Marco, que vos falará então um bocadinho mais em detalhe sobre o que é isto de um mundo orientado a serviços. Obrigada. Ora, bom dia. Fala-se muito atualmente de serviços, de SOA, SOA Oriented, arquiteturas SOA, mas o que é SOA? SOA é o acrónimo de Service Oriented Architecture e não é tecnologia. É um padrão de desenhar software. E é um padrão em que nós tentamos ver não a aplicação como um todo, mas separar a aplicação em módulos mais pequenos, como se fossem peças de Lego, e utilizar esses módulos pequenos, esses serviços pequenos, para construir sistemas complexos, reutilizáveis, de modo a que as empresas, as pessoas, consigam ter um retorno do investimento mais rápido e, assim, apresentar aplicações para o mercado também mais rapidamente, o time to market, porque na informática as empresas, não só na informática, mas as empresas, quando querem lançar um produto, têm que o fazer rapidamente por causa da concorrência. Se eu tiver uma ideia hoje e só conseguir implementá-la dentro de 3 anos, se calhar nesse espaço de 3 anos alguém vai copiar a minha ideia, vai implementá-la mais rápido e eu vou perder o meu negócio. Então o SOA tem muito a ver com isto, que é separar em pequenos pedacinhos e com isso construir uma solução muito grande. Há aqui uma coisa que uma pessoa ouve muito falar, que é Web Services. Web Services é SOA, SOA implica Web Services e a resposta é não. Vi ali uma cabecinha a dizer que não. Ok? E então o que é um Web Service? Um Web Service é uma coisa simplesmente tecnológica. É como se fosse RPC, como se fosse Corba, como fosse DCOM. Ou seja, é tecnologia. Relembrar que SOA é uma forma, é um princípio de desenho de programas. Não fala nada sobre tecnologia. Eu posso ter uma aplicação SOA e que fala por ficheiros, fala DCOM, fala Corba, fomos para o mundo Java, fala EGB, fala Web Service, fala REST, fala JMS, fala qualquer tipo de tecnologia. Outra vez, SOA não implica a utilização do Web Service e o Web Service não implica que seja SOA. Por exemplo, eu estou num projeto em que estou a fazer integração com um produto russo. Eles dizem que são SOA e eles têm um Web Service, não é? Em que o Web Service recebe XML e devolve XML e faz tudo. Isto não é um serviço. Isto não é um serviço oriented, porque se eu falar em Java ou em C, se eu tiver um método que recebe void asterisco e que devolve o void asterisco, pá, não me serve para grande coisa. Se eu em Java tiver um método que recebe object e devolve object, o que é que este método me está a dizer? Rigorosamente nada. Ou seja,
eu tenho uma coisa que é um web service, é SOA? Claramente que não. E pronto, e nós temos vários problemas com este web service, não é? Porque eles dizem que são SOA, que aquilo é uma dor de cabeça gigante por causa disso. Então, o que é que distingue uma aplicação SOA? Ou seja, em vez de termos aplicações monolíticas, fechadas, que comunicam com protocolos fechados ou que, quando precisam de dados de outra aplicação, vou à base de dados, faço lá uns selects e tenho os meus dados, e agora preciso de negócio. Implemento outra vez o meu negócio, dou-lhe ali umas marteladas, eu consigo perceber mais ou menos o modelo e está a funcionar e depois a aplicação deixa de funcionar. Eu quero introduzir uma coluna e aquilo não funciona. Ou seja, torna as coisas muito complicadas. Na visão SOA, eu faço os meus serviços unitários e depois quero fazer uma aplicação. Olha, esta aplicação vai utilizar o serviço A, B e C. A aplicação 2 vai utilizar o C, o D e o E, em que reutilizo o meu C. E desta forma consigo fazer aplicações mais rápidas e, uma coisa, consigo reutilizar componentes, serviços que já estão testados e que têm-me garantia que eu não vou chamar aquilo quando for a minha aplicação e aquilo vai dar cabum e eu estou ali 3 horas a perceber porquê, porque afinal o programador enganou-se numa coisa. Não. Ou seja, os serviços já estão testados e o que vou fazer é a reutilização. Posso fazer alguma transformação, chamar outro serviço com os dados do primeiro, alguma orquestração, e assim eu tenho os meus serviços integrados entre várias aplicações. Outra coisa da SOA que é os serviços tendem a esconder a tecnologia que está por trás. Eu não quero saber se está implementado em Java, se está implementado em .NET, se está programado em Smalltalk, se está programado em Delphi, se está programado em PLSQL diretamente na base de dados. Não me interessa. Existe um serviço. Eu sei chamar esse serviço. Sei chamar esse serviço, chamo e tenho a minha resposta. Esta é também uma das características que se pretende dos serviços. E então, o que é um SOA backplane? O SOA backplane é uma estrutura, uma infraestrutura que normalmente se encontram em todas as soluções SOA. Aqui já estamos a falar um pouco mais de tecnologia, mas é completamente aberta. Ou seja, eu posso ter tecnologias em Java, em .NET, posso ter os meus application servers serem em Java, JEE, pode ser Siebel, pode ser SAP, pode ser o que for. E então o que é constituído o meu SOA backplane? Normalmente tenho um servidor para fazer a orquestração de workflows, de atividades humanas, mais conhecido por BPM. Tenho os meus application servers, JE, Siebel, SAP ou outro servidor, este servidor russo que eu estou a falar, de gestão de cartões, por exemplo, onde tenho algum dos meus negócios. Tenho a parte visual de portal para interação com o utilizador. Isto pode ser, quando eu digo portal, pode ser web, pode ser aplicações normais, Rich Client, Fat Client, ou seja, não obriga a que seja um Thin Client, browser. Tenho messaging, mensagens para as minhas chamadas assíncronas e para receber alguns dos meus eventos. Em eventos tenho um módulo para fazer interação, ou seja, entre eventos, que é este Complex Event Processing, que o que faz é a correlação de eventos. Isto é muito feito, que é um produto que se utiliza, que é para, ok, se estiver a chover e
as vendas de e as minhas lojas de chapéu de chuva estiverem fechadas, pá, eu quero abrir as coisas o mais depressa possível porque eu quero vender chapéus de chuva. Pronto, isto é o que se chama deste Complex Event Processing, que é que nomenclatura é o CEP. Temos Business Rules, BRMS, Business Rules Management System, que é uma forma de ter os meus produtos não programados. Um exemplo, eu sou a TMN e tenho que lançar um tarifário novo. E eu não quero dar aos meus programadores e esperar que eles programam sempre que eu quero lançar um tarifário. Porque eu assim queria lançar um tarifário para a concorrência e perco um mês a implementar, um mês de testes, um mês de análise, perco ali 3 meses para fazer o meu tarifário mais barato. E então estes Business Rule Management Systems, para o que servem? Servem para os especialistas de negócio, os Business Analysis, programam em linguagem natural, em inglês, porque eles não aceitam português, não é? Programam em inglês e aquilo internamente é lógica e sai daí um resultado. E desta forma conseguem, à ZAP, lançar novas regras de negócio sem implicar programação. É muito utilizado, como eu disse, por exemplo, em FIIs, para calcular tarifários, taxas, algo que tenha requisitos mas muito voláteis. A seguir temos o Activity Monitoring, mais conhecido por BAM, Business Activity Monitoring, que isto serve para ver como é que está o meu negócio. É normalmente baseado em eventos e nestes eventos, normalmente depois existem assim uns gráficos muito giros, começou a ver o que é que eu já vendi hoje, já estou a ganhar muito dinheiro, espetáculo, e vejo assim uns gráficos, hoje não estou a vender nada, o que é que se passa? Vamos fazer aqui uma promoção, aqui já neste produto, eu utilizo os meus business rules para fazer uma promoção, porque é para ver se as vendas aumentam. Ok, já alterei a regra, olha, as minhas vendas já estão a aumentar. Espetacular, já estou muito, mas muito contente com a alteração que eu fiz, tenho os meus bolsos já cheios de dinheiro, portanto, vou feliz para casa. E depois, a colar todas estas peças, existe um componente principal que é o Enterprise Service Bus. Que existe aqui uma coisa nos serviços que é muito importante. Eu, se tenho 10 aplicações a reutilizar o mesmo serviço, o que é que acontece quando eu mudo o meu serviço? Vamos supor que eu quero adicionar um parâmetro opcional ao meu serviço. Vou ter que alterar as 10 aplicações e eu não quero fazer isto. Porque eu quero ter um time to market rápido e esperar que se alterem 10 aplicações, porque só uma delas queria ter mais um parâmetro, é muito mau. Então entra este componente que é o Enterprise Service Bus, que o que faz, diminui a interligação entre as aplicações, ou seja, em vez das aplicações dos serviços multiplicarem N vezes N, não, tem só uma ligação e esconde qual é que é a interface. E faz outras coisas. Vamos supor que uma tecnologia que é Java só sabe chamar RGBs. Vamos supor. E eu tenho uma aplicação, tenho que falar com uma aplicação do banco que é em COBOL. Pronto, Java não chama COBOL, tínhamos um problema. Os Enterprise Service Bus têm estas coisas que se chamam adaptadores, que fazem adaptações entre tecnologias. Ou seja, tem um EGB que é deploy no Enterprise Service Bus, a outra aplicação chama o EGB, ele a seguir transforma aquilo de uma determinada forma para a interface COBOL, chama a aplicação COBOL e obtém a resposta, fazem o inverso, transforma e passa para cima. A aplicação de cima nem sequer sabe que aquilo estava feito em COBOL e está tudo muito feliz. É uma peça muito, mas muito fundamental nas arquiteturas SOAS. Às vezes também é chamado por Message Broker, muito por causa dos produtos da IBM, mas o nome
certo? É o Enterprise Service Bus. A seguir, temos toda a infraestrutura de monitorização dos meus sistemas de produção. Tenho o meu sistema de gestão de autenticação e de autorizações, o meu Identity Management. E tenho o meu Service Discovery. Porque muitas vezes os meus serviços, eu não sei onde é que eles estão. E então eu tenho que descobri-los. E então eu procuro este Service Registry. Onde é que está este serviço? Ele diz, é este. Ou então, para eu saber quem é que me chama. Se eu sei que este serviço está a ser utilizado por 20 aplicações, eu tenho que ter, se calhar, algum cuidado quando eu estou a programar, do género. Epá, muita ficha, apetece-me por aqui um campo obrigatório. Não. Ok? E este Service Registry serve para ter esse controle dos serviços. Normalmente também é chamado por Service Governance. Muitas vezes as empresas também utilizam isto, que é para cobrar os serviços. Que é, queres utilizar este serviço? Por cada chamada que fazes, pagas 2 cêntimos. E então, quando ele faz o lookup no meu Service Registry, aquilo, plim, ouve-se assim um botãozinho, o Business Activity sobe do lucro da empresa a dizer assim, mais um serviço chamado, espetacular, e ficam todas as pessoas felizes, outra vez com os bolsos cheios, um porque vendeu o serviço, o outro porque fez qualquer coisa e deu uma mais-valia ao consumidor final. Finalmente, temos as tools de desenvolvimento, não é? Por cada um destes produtos, cada um destes componentes tem a sua ferramenta de desenvolvimento. Se nós estivermos a falar de ferramentas de Java, baseado em IBMs e Oracle, é tudo baseado em Eclipse, espero que saibam o que é o Eclipse. De Oracle temos muito o GDeveloper, o NetBeans, existem os componentes para o NetBeans, para o Glassfish, por exemplo, Enterprise Service Bus, que utiliza o NetBeans. E isto do SOA é utilizado para quê? Existem atualmente, isto já vem de há 10 anos para trás, é muito utilizado no business to business para integrar negócio entre empresas e para fazer integração entre aplicações, o application to application. Nós temos muitos projetos nestas duas áreas da banca. Não sei se vocês sabem, mas Nova Base está a refazer o sistema multibanco da CIBS. O sistema multibanco da CIBS está implementado todo ele em COBOL, IBM, mainframes, e vamos refazê-lo utilizando arquiteturas SOA, utilizando o SOA Backplane. Portanto, se têm cartões multibanco, durante os próximos 2 anos podem usar à vontade. Daqui a 2 anos, espero que continuem a poder utilizá-los, que significa que nós fizemos o nosso trabalho como deve ser. Temos também projetos na Galp, integração com Siebel, no Application to Application, com SAPs, temos projetos Tranquilidade, temos projetos seguradoras, temos na EDP, temos na Zone, e muitos dos projetos que existem atualmente são nesta vertente, business to business ou application to application. Só que esta visão de integração está a mudar. Eu não quero ter só business to business, application to application, não quero mudar isto para business to consumer. Eu quero ter serviços para o meu consumidor final. E atualmente já existem muitas coisas. Televisões, há um chavão agora, são as Smart TVs, que agora a Samsung, a Philips, a Sony têm muito este chavão. E aquilo que tem são serviços, aplicações que são deployed e que utilizam o seu backplane que está instalado não sei aonde para trazer serviços para a televisão.
Temos as impressoras, por exemplo, da HP, com o ePrint, ou que têm assim um ecrãzinho que uma pessoa pode escolher as aplicações e pode imprimir sudokus, e imprimir as notícias, e imprimir a meteorologia, diretamente na impressora, sem ligar o computador. Temos o serviço da Google Cloud Print, que eu quero imprimir, se esteja onde eu estiver, estou aqui, quero imprimir para casa, pego no meu telemóvel, no meu smartphone, imprimo e sai-me um papel em casa. Tudo isto é baseado em serviços. E podia estar aqui muito mais, podia estar aqui a falar das boxes da Mel, da Zone, que tem os seus widgets, podia estar a falar dos amplificadores AV, que eu pus ali a figura, que posso controlá-lo de um iPad ou de um smartphone com Android. Em vez de utilizar o telecomando, utiliza aplicações que eu instalo no meu smartphone que chamam serviços, não são web services, chamam serviços que estão no meu amplificador, e tudo isto está a mudar o conceito para business to consumer. Nós, na Nova Base, também temos projetos nesta vertente. Já ouviram falar, espero eu, no Mobie, o carro elétrico, que agora nos parques de estacionamento existem assim umas coisas brancas com umas coisinhas assim azuis, uma pessoa mete as tomadas, depois quando uma pessoa quer meter tomada não pode, portanto já tem lá um carro estacionado, não é? Que não é elétrico, é gasolina ou gasóleo. Mas temos todos esses sistemas no Mobie implementados pela Nova Base. Temos o sistema da Zone, o fazer a subscrição de canais on demand, é feito pela Nova Base. Temos os sistemas de ticketing dos autocarros, nós passámos de Carris ou de outras empresas, é feito pela Nova Base, em que os autocarros passam automaticamente, quando passam pelas centrais, a bilhética é automaticamente descarregada e depois é feito o download, por exemplo, dos cartões que foram roubados, para não serem aceitos pelos autocarros. Temos também muitos projetos nesta vertente do business to consumer. E isto está mesmo a mudar o mundo, e isto vai ser o futuro. Cada vez vai ter mais projetos em que não quero fazer integração entre aplicações. Eu quero levar isto para o meu mundo do consumidor final. E isto acontece porquê? Atualmente, os CPUs estão muito baratos. Nós temos os ARMs, que ele está muito barato. Temos na Índia, temos na China, a fazer dispositivos que custam 3 euros e 4 euros com processadores de 600 MHz. Então, hoje, atualmente, tem tudo um processador. Desde o meu relógio que me faz a monitorização cardíaca, desde o meu iPod, desde a minha televisão, que agora as televisões têm Linux, portanto, tem um sistema operativo, impressoras, os carros. A Renault vai instalar um sistema Android no carro, em vez de ter um computador de bordo e não sei do quê, ali fixo. Não, mete ali um sistema Android e depois mete lá umas aplicações, que é um computador de bordo, e tu podes ir ao Android Market e fazer downloads de aplicações, ou seja, eu posso estar a conduzir a jogar Angry Birds, não é? Não deve ser muito bom, não é? Mas espero que não haja acidentes. Ou então a jogar o jogo de snowboard nas curvas e o gajo assim a deslizar, tem que inclinar o carro para ele fazer, não é? Também não é muito aconselhável. Mas estes dispositivos estão a abrir mais aplicações e a levar isto para o consumidor final. Existe um standard que é o DPWS, Device Profiles for Web Service, que vem standardizar a forma de comunicação entre todos estes dispositivos. Este é o stack. Eu não vou falar disto tudo, mas como o nome indica, é baseado em web services. Ou seja, aqui estão quase todos os standards, não estão todos, mas estão quase todos os standards AWS asterisco. AWS Security, AWS Discovery, Policies, Trust, está tudo.
pronto, é baseado em XML, Web Services, e implica que os serviços, que os meus dispositivos, ou seja, todo este stack dá uma funcionalidade que os meus dispositivos podem encontrar outros dispositivos, outros computadores, outros servidores e saber que serviços é que eles disponibilizam. Existe, depois, uma especificação mais, porque aqui só estamos a falar como é que eles descobrem e como é que eles falam entre si, e depois há uma especificação mesmo concreta, que é o DLNA, Digital Living Network Alliance, que é muito, que agora está muito na moda, que serve para partilhar ficheiros de mídia, música, fotografias, vídeo, impressoras, tudo e mais alguma coisa. E temos dispositivos desde televisões, amplificadores, routers, NAS, impressoras, telemóveis, portáteis, que são certificados de LNA. Tem aquele símbolozinho ali de LNA Certified e para mostrar que são certificados. Mas o que é isto? O que é isto de LNA? É uma forma de eu ter, vamos supor, um servidor em que eu tenho os meus ficheiros de mídia lá, e depois tenho os meus televisores em casa, tenho as minhas molduras digitais, tenho a aparelhagem e quero tocar uma música. Vou à minha aparelhagem, a aparelhagem descobre onde é que está o servidor, eu não tenho que configurar nada. Descobre que tenho lá músicas, escolho a minha música, escolho a minha playlist e depois ele faz o download e começa a tocar. E tem aqui uma grande vantagem, que é, eu tenho as minhas músicas todas em FLAC, por exemplo, para não ter perda de qualidade e não sei o que mais, mas, o meu amplificador só toca MP3. Não faz mal. Ele faz o transcoding necessário para tocar o meu MP3. E não há perda de qualidade com o transcoding? Com o transcoding, assim, se nós passarmos de FLAC para MP3, claro que há uma perda de qualidade. E depois, se tiveres um processador, se o teu servidor foi um processador lentíssimo, não é? Ouves, pronto. Temos sempre esses problemas. E isto, por exemplo, abre um novo mundo, que é, eu tiro fotografias, vou à casa de uma pessoa e assim, eu queria mostrar aqui estas fotografias, mas esqueci-me do cabo, não posso ligar isto à televisão. As câmaras fotográficas atualmente também são DLNA Certified e a televisão encontra-me a minha câmara e começa a tocar diretamente wireless as fotografias que eu tenho na câmara. Isto é uma aplicação que existe atualmente de todos estes processos SOA para descobrir serviços, descobrir os outros e fazer todo este transcoding necessário. Este é o stack. Eu espero que não consigam ler estas letras, porque também não interessa. Aquilo está lá apenas para definir a API. E, ao contrário do Device Profile for Web Services, eles não definem nenhuma API, tens estes standards para comunicar, mas não tem nenhuma API específica. No DLNA, por ser já mesmo um serviço, já tem uma especificação e existem depois vários tipos de dispositivos. Existe, por exemplo, o player, que utiliza esta API e o player toca coisas. Temos o controller, que é como se fosse o controller remoto que lê de um sítio e envia para outro. Temos a API do servidor e temos a API, por exemplo, do render, que sabe fazer o render do que eu estou a ver. Ou seja, tenho o meu servidor, tenho a minha aparelhagem, tenho o meu smartphone e o que é que eu pego? Estou no meu smartphone, estou a fazer browse no meu servidorzito, digo assim, olha, vou tocar isto. Vou tocar isto na televisão.
e aparece na televisão. Não tem que instalar nenhum device driver, não tem que instalar rigorosamente nada, porque a API é standard. Eles descobrem-se todos a si próprios e temos toda a interruptibilidade entre dispositivos, entre marcas, entre tudo. E isto tudo baseado numa arquitetura SOA. Qual é que é a diferença destes dois standards principais? Temos que o DLNA, que é baseado no Universal Plug and Play, não é Play, isto funciona. Já foi o tempo em que era Plug and Play. Funciona via HTTP, mas no DLNA não utiliza Web Service, não utiliza XML, enquanto o DPWS utiliza. Só que o DPWS, como referi, não especifica depois APIs, enquanto o DLNA especifica. Dar um exemplo. Eu chego a casa de um amigo que tem um fecheiro TXT no meu telemóvel e ele diz: "Epá, olha, gostava muito de imprimisses esse TXT na minha impressora." E tu, agora quando nós fazemos computador, eu mando-te um e-mail, tu vais depois ao teu computador, abres o e-mail e depois imprimes. Não é isso que se quer. Nós queremos tornar a vida das pessoas mais simples. E então este DPWS, como é que funciona? Eu tenho o meu telemóvel e ele começa a perguntar: "Quem está aí?" E a minha impressora responde: estou eu. E ele pergunta: "E tu estás aonde?" Eu: "Estou no quarto." Eu: "Ok. E o que é que tu fazes?" "Olha, eu sei imprimir." Ok? Estou aqui neste passo do metadata. E eu: "Olha, imprimir, era exatamente isso que eu queria. Eu queria imprimir." E a seguir vou ao serviço e pergunto: "Tu imprimes o quê?" E ele diz assim: "Eu sei imprimir só PDFs." E eu: "Tenho um TXT, como é que eu imprimo ali para PDF?" Converto para PDF, faço o start da minha impressão. Outra vez, aqui no DPWS, este start da impressão é algo que ele não sabe mais ou menos como é que funciona esta API. No DLNA ele sabe, porque a API está especificada. Registra, por exemplo, eventos. Eu quero saber como é que está o estado da impressão. Quer dizer, olha, começaste, terminaste, o que é que tu fizeste. Envio o meu fecheiro em PDF, já depois de transformado. A seguir ele começa a ouvir a impressora a mexer. E o meu colega: "Pronto, agora podes ir lá buscar." Está no quarto. Então a impressora estava no quarto para imprimir isso. A pessoa vai lá buscar e tenho tudo completamente automático e integrado, sem ser necessário instalar os meus device drivers específicos para aquela impressora. Isto outra vez utilizando toda esta infraestrutura de SOA e utilizando estes protocolos para devices sem muitos recursos, como o DPWS ou o DLNA. Vamos inventar aqui um pouco do que pode ser um serviço que podemos ter em casa. Eu chego em casa e digo: "Vou cozinhar." Mas vou cozinhar o quê? Ok, pego no meu tabletzito, digo assim: "Olha, não sei o que eu vou cozinhar, apetece-me peixe." Ele mete lá: "Apetece-me peixe." O meu servidor de casa, que foi encontrado automaticamente pelo meu dispositivo de tablet, sabe o que é que eu tenho na despensa, sabe o que é que eu tenho no frigorífico. Ele tem lá uma base de dados de stock e sabe: ok, eu tenho aqui, tu tens aqui, deixa-me lá ver, tens aqui bacalhau, tens broa, tens cebola, tens alho. Ok, espetáculo. Vai aos meus sites de vaqueiro, petiscos, gastronomia, não sei o quê, vê que receitas é que existem com esses ingredientes, mostra-me uma lista no meu tabletzito e eu escolho: espetáculo, vou fazer um bacalhau com broa. Pronto, escolho. Ele imprime automaticamente a receita
porque eu não quero com as mãos sujas, com gorduras, pôr assim dedadas no tablet, então imprimo para eu pôr aquilo depois lá em cima da bancada com água e cebola e pronto, e fazer aquilo tudo dessa forma. E depois o meu servidor sabe que eu gastei aqueles ingredientes, ele se calhar sabe que me faltava mais qualquer coisa, vai aos sites do Continente, do El Corte Inglês, do Jumbo, vê qual é o sítio mais barato para a minha lista de compras, faz-me as compras automaticamente e no outro dia tenho lá, quando chegar em casa, tenho lá um saquinho à porta com as minhas coisinhas. Isto é algo que se consegue fazer hoje. Temos tecnologia para fazer isto, temos estándares para fazer isto. Pronto, temos aqui o problema, que é como é que a despensa e o frigorífico sabem o que é que eu tenho em casa. Se eu utilizar os códigos de barras, pronto, é uma seca. Eu tenho que introduzir esses dados, mas se utilizarmos, por exemplo, a RFID, ainda é um pouco caro, é pena, em que eu meto o saco dentro da minha despensa e ele, ok, chegou o quê? Chegou bacalhau, chegou broas, chegou 1 kg de cebola, chegou tudo. Espetáculo, está introduzido no meu sistema automaticamente e volta outra vez ao início. E isto tudo utilizando outra vez as arquiteturas SOA. E este é o futuro hoje. Ou seja, nós hoje queremos ter tudo na cloud, queremos ter tudo disponível, independentemente do sítio onde nós estamos. Ou seja, queremos ter um mundo completamente orientado a serviços. Nós queremos ter interoperabilidade entre vendors, queremos ter interoperabilidade entre dispositivos e eu quero ter a minha domótica em casa toda montada, quero ter o meu ar-condicionado, quero ter a minha aparelhagem, o meu carro, tudo a falar entre si para a minha vida ficar mais simples e mais feliz. Visão da nova base. Ou seja, eu chego a casa, estou com o meu carro, automaticamente os portões abrem, eu entro, ele diz-me, boa noite, Marco. Olha, hoje para cozinhar, já saquei aqui as receitas, chegaram estes ingredientes e eu, isto é um espetáculo. Pronto, não é algo ainda que certas empresas ainda tenham implementado, mas este vai ser o futuro que brevemente vamos ter disponível para todos nós. Arquiteturas SOA, arquiteturas com o meu SOA Backplane, interoperabilidade entre dispositivos para ficar mais contente no meu dia-a-dia e facilitar o meu dia-a-dia.